meditação nesta noite. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. A partir do verso 23. Primeira aos Coríntios 11, 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Eu quero pensar rapidamente com os irmãos, com os amigos, em alguns aspectos da ceia do Senhor. O que ela nos ensina, o que aprendemos nesse memorial, que é a celebração da ceia do Senhor. Durante todo o culto já ouvimos músicas, palavras, falando-nos a respeito do grande amor de Deus para conosco, do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário Ele levou realmente sobre Ele, Jesus, as nossas dores, nosso rancor, a nossa tristeza. E Ele morreu ali para que nós pudéssemos viver, para que pudéssemos sorrir, para que pudéssemos ter esperança. Enfim, nós louvamos ao Senhor, porque pelo seu amor nós fomos atraídos ali para a cruz. A ceia do Senhor é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Assim sendo, nós estamos hoje, nesse momento, em atitude de obediência à palavra do nosso Deus. Estamos cumprindo, estamos obedecendo à sua ordem de celebrarmos a ceia. É um memorial que traz à nossa mente, ao nosso coração, o grande sacrifício, o grande amor de Deus por nós. Eu entendo que celebramos a ceia uma vez por mês. Nós poderíamos celebrá-la todos os domingos, como poderíamos celebrá-la de 6 em 6 meses, uma vez no ano. Mas por que celebramos sempre? É porque esse momento, aquilo que Jesus fez por nós ali no Calvário, não pode, não deve ser esquecido por nós. Devemos ter sempre na mente, no coração, o Calvário, ali onde Jesus entregou-se por nos amar tanto, para nos dar a salvação, para nos dar a libertação, para nos dar coisas maravilhosas. Estamos em atitude de obediência. Louvado seja Deus por isso. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer ao Senhor. E quando obedecemos, colhemos os frutos da nossa obediência. E quando não obedecemos, nós somos sujeitos às consequências de não obedecermos. E a Bíblia nos mostra aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem, quais são as consequências. É um momento de reflexão, a ceia do Senhor. É um momento que a gente pode parar e pode pensar um pouco. É um momento que Deus nos dá para que a gente realmente pare e pense na nossa vida, nas nossas atitudes como cristãos, como filhos de Deus, como servos de Deus,
E aí é o momento que a gente para e pensa em tudo isso, reflete. Estamos errando, estamos falhando, estamos acertando. É um momento de reflexão, é um momento de conserto diante de Deus. A ceia do Senhor, além de ser um momento de reflexão, é um momento também de súplica, de perdão. Por isso, nós celebramos sempre também a ceia. É a oportunidade que Deus nos dá para nos consertarmos, para pedirmos perdão, para nos reconciliarmos quando estamos caminhando meio que atravessado como irmão, como amigo. É o momento de nos juntarmos, de nos unirmos, de celebrarmos a comunhão que Cristo promove em nós. A ceia do Senhor, ela é marcada também por recomeço, por recomeços. Quantas vezes nós estamos celebrando a ceia, paramos, pensamos, suplicamos o perdão e saímos daqui com novos propósitos diante de Deus, querendo recomeçar, querendo acertar ainda mais, querendo fazer o melhor para o nosso Deus. A ceia do Senhor, ela se caracteriza por alguns aspectos, mas eu quero pensar nessa noite em apenas 3 aspectos que caracterizam a ceia do Senhor. Esse momento tão maravilhoso, esse momento tão especial, esse momento onde Deus nos faz parar, pensar e ver e sentir o quanto Ele nos amou e o quanto Ele nos ama. Primeiro aspecto que eu quero pensar com os irmãos e com os amigos: a ceia, ela é a festa do amor. É a festa do amor. Que coisa boa! Nós podemos então ver que através do sacrifício de Jesus, e quando celebramos a ceia, ela expressa o grande amor de Deus para conosco, ao ponto mesmo de Deus mandar o seu único Filho morrer por nós. João 3,16, que é muito conhecido, diz assim, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, amou a mim e a você de tal maneira, de uma maneira imensurável, de uma maneira incondicional. Ele nos amou, Ele nos ama, Ele ama a mim e Ele ama a você. Cristo, Ele deu prova do seu incomparável, do seu incomensurável amor para conosco. Lá em João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós somos ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor por excelência. Ele deu a sua vida por nós, suas ovelhas, demonstrando o seu incomparável, o seu incomensurável amor para conosco. Em João 15:13 também encontramos as seguintes expressões: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Que amor é esse? O amor de Deus por nós, a ponto de mandar o seu Filho morrer em nosso lugar. Quem faria isso? Quem faria isso? De dar o seu Filho para morrer pelos seus amigos. E amigos entre aspas, porque muitos, ainda hoje, não são amigos de Deus, são inimigos de Deus. Mas Deus mesmo assim nos ama. Deus mesmo assim mandou Jesus. Em Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Deus morrendo por mim e por você, quando
cristã primitiva, os crentes da igreja primitiva, eles celebravam esta festa da celebração da ceia do Senhor. Eles festejavam, celebravam no ambiente de muito amor. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 2. Atos 2, do verso 42 ao verso 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que eles faziam ali? Eles celebravam esse momento de comunhão, verdadeiramente enfatizando o amor de Deus, o amor entre eles. Somente o amor de Deus é capaz de fazer com que eu ame você e que você ame a mim. Só o amor de Deus faz isso. E eles faziam aquilo, eles celebravam numa atitude de grande amor. A igreja de Jesus, que somos nós, devemos viver e devemos cultivar o amor cristão. A igreja de Jesus, que somos nós, devemos viver e devemos cultivar o amor cristão. A festa do amor caracteriza a ceia do Senhor. Em João 13, 34 e 35 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra tremenda, irmãos. Nós precisamos nos amar. E eu tenho sempre falado aqui em nossa igreja que o amor, a nossa comunhão, a nossa união é uma marca registrada, precisa ser a marca registrada dos crentes do povo de Deus aqui nesse mundo. Infelizmente, o inimigo trabalha e muitas vezes o crente se volta contra o crente. A gente começa a ver algumas igrejas fazendo concorrência umas com as outras. Não é isso que a palavra nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Diz que devemos viver em amor, e esse amor precisa ser algo que marque a nossa presença nesse mundo. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ver a evidência deste amor em nós. Há um hino do cantor cristão que diz que devemos olhar com simpatia os erros do irmão, todos ajudá-lo com branda compaixão. E quantas vezes nós olhamos o erro do irmão e a gente começa, em vez de ajudá-lo, de orar com ele, nós apenas criticamos, nós apenas queremos colocar aquele irmão mais para baixo ainda. É esse amor que a gente precisa viver. A ceia do Senhor nos faz pensar nisso, é a festa do amor. Em João 3,11, 1 João 3,11 diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Pregar o amor é muito fácil, mas viver o amor é difícil. Mas somos servos do mesmo Deus. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ele nos amou
de uma maneira maravilhosa. Ele se deu a si mesmo por nós. Por isso precisamos nos amar. Nos amar. A ceia do Senhor é a festa do amor. A ceia do Senhor, veja o segundo aspecto que a caracteriza. Ela é a festa da união fraternal. União fraternal. União entre irmãos, filhos de um mesmo Pai. Somos irmãos por Cristo Jesus. E nós nos tratamos assim. E agora precisamos viver assim. Fraternidade. Ontem eu estava em casa e eu assisti o programa Altas Horas. E foi sobre irmãos. E tinha lá alguns artistas cantores, atores, né? Enfim, jogadores de futebol, lutadores, só irmãos. E aí quando uma atriz começou a falar da sua irmã que estava lá, aquela Débora Falabella, e ela falou daquela irmã com uma alegria, com uma emoção, eu fiquei olhando assim, meu Deus, que coisa legal. E ela disse, aí o apresentador, o Serginho, falou assim, você está chorando? E ela disse, estou, porque ela, além de ser minha irmã, é a minha melhor amiga. Eu achei aquilo muito legal. E a gente vê muitas famílias onde os irmãos se amam, mas também vemos muitas famílias onde os irmãos se odeiam. Dentro da igreja, na casa do Senhor, somos a família de Deus, somos filhos do mesmo Pai. Devemos viver essa união fraterna. O Salmo 133 diz isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E diz mais que quando existe essa união fraterna, esse companheirismo, essa questão de estarmos lado a lado, juntos, nas alegrias e nas tristezas, quando vivemos a união fraternal, a Bíblia diz que ali, neste lugar, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Deus ordena a vida e a bênção para sempre, quando existe união fraterna que agrada ao nosso Deus. A igreja é um só corpo, tendo Cristo como o cabeça. Por isso ela deve ver unida em torno do Senhor, em torno de Cristo, o cabeça da igreja. É Ele quem é o cabeça, e a cabeça é que comanda. Se Ele é o cabeça deste corpo, nós teremos que ser comandados por Ele. E devemos viver essa união fraterna. Foi esta a oração do Senhor. O Senhor Jesus orou dessa forma. Lá em João 17, 28 diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Olha que preciosidade sermos um. E a ceia do Senhor nos remete a isso. O sangue de Jesus vertido ali no Calvário nos faz dessa forma, diferentes como somos, mas vivemos em amor fraterno, em união fraterna, que agrada o coração de Deus. Em terceiro lugar, outro aspecto que caracteriza a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a festa do testemunho cristão. 1 Coríntios 11, 26 nos diz lá que devemos celebrar até que Cristo volte, até a volta de Jesus. E quando nós a celebramos, nós estamos dando testemunho do grande amor de Deus por nós, daquilo que Ele fez por nós, da transformação que Ele operou na nossa vida, do milagre que Ele operou e tem operado na nossa vida a cada dia. Eu digo que cada dia Deus opera um milagre na nossa vida. O simples fato de nós existirmos, o simples fato de levantarmos pela manhã, abrirmos os nossos olhos, irmos ao trabalho, termos o alimento,
É milagre de Deus na nossa vida. Ele é o Deus que opera milagres. E nós precisamos dar testemunho disso. Dizer às pessoas o quanto é maravilhoso servirmos a esse Deus. Dizemos às pessoas que vale a pena servir esse Deus. Dizer às pessoas que não há outro caminho, que não há outra solução, que não seja Deus, que não seja Jesus. Precisamos testemunhar. Contei aqui uma história, creio, de alguns anos atrás. Eu li isso num livro de um jovem que era amigo de um outro menino. Eles eram amigos. E um daqueles meninos se converteu a Cristo. Mas ele nunca disse para o seu amigo que ele havia aceitado Jesus na sua vida. E ele nunca viveu de tal maneira. E aquele menino achava que ele continuava sendo a mesma pessoa. Aquele menino que não era o convertido, ele precisou mudar-se de lugar. O pai era militar e eles mudaram para outro estado. Lá no outro estado, esse menino conheceu Jesus. E a primeira coisa que ele fez foi escrever para aquele seu amigo e dizer para ele assim: olha, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu abri o meu coração para Jesus, recebi como meu Senhor e Salvador, e você precisa fazer o mesmo. E aquele menino já era convertido. E quantas vezes nós nos portamos assim, como aquele que se converteu primeiro, mas não falamos, não testemunhamos, muitas vezes nos envergonhamos. Devemos ter a atitude daquele que foi, daquele que conheceu a Cristo, e logo a primeira atitude foi tornar Cristo conhecido por seu amor. Testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Dizermos em alto e bom som que somos de Jesus, que vale muito a pena servir a Ele. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa vida, Ele é tudo para nós. O ato da celebração da ceia significa então que estão testemunhando ao mundo do sacrifício de Jesus, e foi através deste sacrifício que hoje nós podemos estar aqui celebrando vitórias, celebrando a vida. Que as nossas vidas sejam verdadeiros testemunhos de fé, verdadeiros testemunhos do poder de Deus em nós, a todos quantos estiverem conosco. A ceia do Senhor é a festa do amor. A ceia do Senhor é a festa da união fraternal. A ceia do Senhor é a festa do testemunho cristão. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça sempre, dando-nos sempre entendimento, para que possamos viver esse Evangelho de Jesus. E que o mundo conheça o poder de Jesus através da nossa vida. Amém? Temos pessoas que nos visitam nesta noite. Eu não posso encerrar a minha palavra sem dar oportunidade às pessoas que estão aqui. Primeiramente, eu quero dizer para você que a sua vida hoje aqui não foi em vão. Deus o trouxe aqui. E Deus tem algo maravilhoso para você. Eu sempre tenho falado que, como eu gostaria que todas as pessoas entendessem o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, abrissem o coração e deixassem Jesus entrar na vida de cada um. E se eu pudesse, eu abriria o coração das pessoas, colocaria Jesus lá dentro. Mas não posso fazer isso. A decisão é pessoal, a decisão é individual, a decisão precisa ser sua. Eu não posso decidir por você. A igreja de Jesus se reúne aqui para adorar a Deus. A gente se reúne para ser edificados na palavra, para crescermos espiritualmente, para sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Mas a igreja de Jesus se reúne para proclamar
grande amor de Deus e dizer para vocês, meus amigos, que não há outro caminho, não há outro jeito, não há outro meio do homem ir ao céu. A Bíblia diz o seguinte, Jesus falando certa vez: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que significa? É que Deus deixa você fazer a escolha, Deus deixa você fazer a sua opção, a sua decisão. E Ele diz: olha, do jeito que você está, pode vir com a sua cruz, vem seguir, e aí eu vou ajudar você a carregar a sua cruz. Eu vou trazer paz ao seu coração, alegria, certeza, esperança, renovo em cada manhã. Viver nesse mundo sem Jesus não dá. Há uma música que fala sobre isso: sem Jesus não dá. E o mundo está cada vez mais cruel, cada vez mais difícil, cada vez mais tenebroso. Mas a palavra diz o seguinte: que o mundo jaz no maligno. Então não é nenhuma surpresa. Mas aqueles que têm a Jesus no seu coração, esses são vencedores sobre todas as coisas. E quando nós nos apropriamos disso, quando nós realmente cremos nisso e vivemos isso, nós somos mais do que vencedores. Nessa noite, meu convite para você, meu amigo que entrou aqui, para que você abra o seu coração hoje e aceite Jesus como Senhor da sua vida. Convide Jesus para ser o teu amigo, o melhor amigo. Convide Jesus para te dar a vida eterna. Sair daqui com certeza de vida eterna. Porque essa vida aqui, ela é passageira. Essa vida aqui é como um sopro, diz a palavra de Deus. Passa muito rápido. Mas a eternidade, o homem precisa de Jesus para chegar até lá. Se alguém aqui nesta noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus, confiar em Jesus, a sua vida, os seus problemas, suas dores, suas alegrias, suas tristezas, onde você está, eu quero que você levante a sua mão e com esse gesto você está dizendo: Deus abençoe você. Com esse gesto você está dizendo: eu quero, eu creio, eu preciso de Jesus. Há mais alguém aqui esta noite? Uma senhora já confessou publicamente a sua fé, querendo Jesus na sua vida. Isso é maravilhoso. Há mais alguém que hoje gostaria de entregar a vida para Jesus? Não é compromisso com o pastor José Antônio nem com a Igreja Batista, mas é um compromisso com Jesus. Ele é o dono da nossa vida. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o teu amigo em todos os momentos. Há mais alguém aqui esta noite que gostaria de entregar a vida para Jesus? Onde você está? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém? Se há alguém que é afastado do Evangelho, quer voltar para Jesus, hoje é a hora de você voltar para Cristo. Lá fora, o mundo não é o seu lugar. O filho pródigo, quando voltou, a palavra nos mostra, ele voltou depois de ter feito tanta coisa desagradável a Deus, ao Pai, mas o Pai o recebeu de braços abertos, mandou fazer uma festa. E é assim que Jesus recebe você nesta noite. Volte para Jesus. Há alguém aqui que gostaria de voltar para Jesus hoje? Levante a sua mão, queremos orar por você também. Alguém? Alguém? Vamos ficar em pé. Vou pedir para aquela senhora que vem aqui rapidamente, vamos orar com a sua vida. Vem com a irmã linda, por favor. E eu vou dizer o seguinte: eu não vou pedir mais que você levante a mão, mas que você venha até aqui à frente. Peça alguém para trazer você